maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, a convite da Cineflix, eu trago a crítica do musical Wicked. E já vamos começar dizendo que filme sensacional. E olha que eu não sou muito fã de musical não, tá? Mas Wicked é uma obra realmente diferenciada. Veja bem, pegar a história do Mágico de Oz e também de um musical muito famoso da Broadway e traduzir tudo isso nas telonas não é um desafio fácil. Na verdade, essa galera do Mágico de Oz é uma galera que é muito fã, é aquele fã raiz, sabe? Só que aliado ao fato de ter essa fanbase aí muito rígida, muito raiz, tem também outra coisa que é, esse filme Wicked é da produção da Universal, que foi o mesmo estúdio responsável por dar vida a um outro musical famoso da Broadway chamado de Cats. E a gente sabe o que foi que aconteceu com esse musical, né? Uma completa tragédia. Então é óbvio que existiam muitos fatores aí para poder essa história de Wicked ela simplesmente dá muito errado. Mas, pra raiva dos haters, Wicked é uma obra musical, visual e narrativa simplesmente fora do comum. Galera, as abordagens desse filme, elas foram muito, mas muito bem pensadas e simplesmente funcionam muito bem com aquilo que a gente vê na tela. A gente já começa o filme meio que com a vibe de frente pra trás. Isso porque a gente vai ser apresentado ao futuro da história, mas rapidamente esse filme ele volta à sua origem para poder a gente entender como foi que as coisas chegaram naquele ponto. Para isso a gente vai acompanhar a Elphaba, uma mulher que nasceu com a pele verde e desde sempre sofreu bullying por conta da cor da sua pele. Do outro lado a gente vai ter Glinda, que é uma patricinha mimada e que consegue absolutamente tudo que ela quer. As duas elas vão acabar se encontrando na escola de X, onde vão passar a ter que dividir um quarto, mesmo tendo todas essas diferenças que elas têm uma com a outra. Só que rapidamente uma amizade vai crescer entre as duas e vai fazer com que elas comecem a trilhar uma grande aventura rumo ao Mágico de Oz. E cara, eu acho que é assim, fazer um filme musical longo, como é o caso de Wicked, que tem 2 horas e 40, é um grande desafio. Porque assim, fazer filmes longos por si só já é um desafio, mas um filme musical longo é um desafio maior porque assim, tem que se dosar muitas coisas para que esse filme ele acabe sendo bom. Primeiro que pode correr o risco de que a obra ela tenha muitos números musicais totalmente aleatórios, então o filme ele fica recheado de musicais que às vezes não são tão interessantes, o que pode acabar saturando o público, mas ao mesmo tempo a galera tem que ter cuidado para poder criar uma história narrativa que seja envolvente o suficiente para prender o espectador do seu início ao fim. Então é muita coisa aí que tem que trabalhar para dar certo. Mas eu já posso adiantar para vocês que a galera que construiu o roteiro desse filme simplesmente deu uma aula de como é que você consegue fazer um filme longo, com a história envolvente, com números musicais muito interessantes e que realmente prendem a atenção do espectador. Porque tudo que a gente vê aqui em Wicked foi elaborado de uma forma tão meticulosa, tão carinhosa, tão perfeita, que é impossível você não ficar preso do início ao fim nessa história. E claro que eu não podia deixar de mencionar um ponto muito importante do roteiro, que é o seguinte: essa história, a gente vai ter de tudo um pouco. A gente vai ter uma carga dramática muito interessante, mas a gente também vai passear pela comédia e também vamos ter uma pitadinha de plot twist que é simplesmente de cair o queixo. Só que é óbvio que pra gente ter um filme que seja muito bom, a gente já sabe que não adianta a gente ter só um roteiro muito bem pensado. A gente precisa de uma escalação inteligente de atores e atrizes para que essa história ela consiga cativar o público. E, meus amigos, que escalação mais que perfeita. A gente tem aqui pessoas muito, mas muito boas. E a gente já começa aí pela nata, pela elite, que é Ariana Grande e Cynthia Erivo. Vamos começar por Ariana Grande, que é uma cantora, que é inclusive uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito das músicas, que eu admiro muito a qualidade vocal, a potência vocal que é a Ariana Grande. Então eu sabia que ela tinha muita coisa boa para entregar aqui, mas eu também conheço a Ariana Grande da sua qualidade de atriz. Eu conheci a Ariana Grande pela primeira vez, como eu acho que muita gente, de uma série da Nickelodeon chamada Brilhante Vitória. Bem, a Ariana, a gente sabe que ela tem como eu disse, uma potência vocal muito grande, então aqui nesse filme, meus amigos, é surra de vocais. A menina simplesmente entrega tudo. A gente fica impressionado. Cada número musical que ela traz, ela consegue trazer uma coisa diferente e a gente fica simplesmente impressionado. Sem mencionar que além desses vocais, a gente tem também a habilidade que a Ariana tem de trazer a questão da coreografia, a questão do movimento corporal, que a gente sabe que nos musicais são muito importantes. E aqui, como Glinda, ela dá um show. Fora que a gente tem, assim, esse star power, né? Que vem dessa questão da popstar que ela é, que todo mundo já conhece. Então, é óbvio que já se esperava isso dela. Mas o que talvez tenha pego
pega algumas pessoas de surpresa que não conheciam essa habilidade de Ariana é a capacidade que ela tem de atuar. E aqui a gente vai ter uma Glinda muito, mas muito divertida. Eu acho que os momentos em que a Ariana, ela dá vida à Glinda são momentos icônicos, são momentos que você vai dar muita, mas muita risada, e ela consegue fazer isso muito bem, porque ela vai entregar uma Glinda meio estabanada, meio inocente, então assim, é impossível você não se apaixonar por essa Glinda. Mas se engana quem acha que a Ariana, ela vai ser só aquele tipo de atriz que vai trazer uma nota de comédia, sabe? Ela vai trazer vários nuances da comédia, mas ela também vai entregar uma carga dramática muito interessante. Essa carga dramática, ela vai ficar ainda mais evidente quando ela contracena com Cynthia Erivo, porque aí quando elas duas estão ali encenando, contracenando, a gente vai ver que existe realmente uma conexão genuína entre essas duas personagens, que elas realmente começaram a nutrir um carinho profundo e verdadeiro uma pela outra. Então aí é nesse momento que a gente consegue ver essa carga dramática que a Ariana também traz à mesa e que é muito, mas muito boa. Mas aí, já falei de Ariana, vamos falar agora da Bruxa Má do Oeste, que é interpretada por Cynthia Erivo, e por favor não me apedrejem, mas eu não conhecia Cynthia Erivo como atriz. Eu conheci a Cynthia Erivo como cantora, porque ela tem uma potência vocal também muito, mas muito grande. Foi uma cantora, inclusive, que ficou muito famosa pela música Stand Up. Então, quando eu soube que ela foi escalada para interpretar a Elphaba, eu disse assim, cara, vai ser surra de gogó, porque é Ariana e Cynthia Erivo. Só que, por mais que eu não tivesse conhecido Erivo como uma atriz, ela me surpreendeu muito. Ela me surpreendeu muito, mas muito mesmo, porque é uma atriz muito, mas muito boa. Ela consegue entregar uma Elphaba dramática, ela consegue entregar uma Elphaba meio que perturbada por conta de todo esse bullying, uma Elphaba que também traz uma certa leveza, e eu acho que ela é o perfeito contraponto da Glinda que a Ariana Grande trouxe. Então eu acho que meio que é os dois lados da mesma moeda, sabe? Então eu acho que fica muito gostoso de ver os momentos só de Glinda, os momentos só de Elphaba, mas é ainda mais gostoso de ver quando esses dois momentos eles estão se encontrando na tela, porque além de surra de gogó, a gente tem uma surra de atuação e uma parceria muito grande entre essas duas atrizes e entre essas duas personagens. Então é muito, mas muito bonito mesmo. Mas aquela coisa, né? Parece que não dá pra poder melhorar, mas dá, cara. Dá, porque como se elas já não tivessem que ter todo esse trabalho de cantar, né? E que cantar no musical não é fácil, e de atuar, elas não fizeram playback. Como assim, Iago, não fizeram playback? Sim, as cenas que a gente vê a Ariana Grande e Cynthia Erivo cantando no filme, elas realmente gravaram cantando, não foi colocada uma música já gravada por cima, elas só dublaram elas mesmas. Então é mais difícil ainda. Aí você pode dizer assim, ah, mas elas são cantoras, então pra elas é fácil. Cara, você tem que se preocupar com muitos fatores, você tem que se preocupar com cantar bem, você tem que se preocupar em cantar bem dentro do personagem. Então não é uma coisa fácil não, tá? É uma coisa bem complicada e elas fizeram super bem. Sem mencionar que Cynthia Erivo fez uma coisa ainda mais chocante, que é o seguinte: ela não utilizou dublê nas cenas que precisam de ação, principalmente nas cenas que envolvem voar. E aí, nas cenas que Elphaba tá voando no filme, exige uma quantidade de acrobacias importantes, e foi a própria atriz que fez. Mas lembra que eu falei que elas não dublaram? Pois bem, tem uma música que é uma das músicas mais esperadas do filme, que é Defying Gravity, que Elphaba, ela voa, e cara, Cynthia Erivo, ela fez essa cena voando sobre cabos de aço, sendo jogada pra lá e pra cá, e a mulher fez isso cantando. E cara, ela canta muito bem, porque é chocante de ver a habilidade dela cantando. Mas é óbvio que Wicked, ele não vai ser só um filme de música, né? Eles não só se preocuparam com a música, mas se preocuparam também com os efeitos práticos. O filme é um filme lindíssimo de ser assistido, bonito, que eu digo, de ser visto, porque os efeitos práticos, eles são muito bons. E o que são os efeitos práticos? São as coisas que realmente estão ali. Então o filme, ele criou todo um cenário para que o filme pudesse ser rodado. E são cenários, galera, gigantescos. Muito ali daquilo que você vê do filme Wicked realmente é real, aquilo ali realmente é maciço, existe, não foi feito por computador. E esse cuidado, essa atenção que a produção e a direção criativa teve de criar esse universo do Mágico de Oz para esse filme Wicked é importante, porque os atores, eles não precisam ficar imaginando o tempo inteiro que eles estão em um local, eles estão vendo. Então é óbvio que a atuação, ela fica ainda mais real, e a gente percebe isso no filme. Quer dizer que a gente não vai ter em Wicked momentos, né, com computação gráfica? Não, a gente vai ter momentos de computação gráfica que vão apenas enaltecer ainda mais aquilo que os efeitos práticos trouxeram. Então é uma forma de utilizar a computação gráfica super inteligente. E é claro que com todos esses elementos, atrizes muito boas, cantoras muito boas, efeitos práticos excelentes, não tem como os números musicais eles serem ruins, né? Porque o momento musical é sempre o clímax de um determinado momento. Então todos os números musicais são muito, mas muito bons. As músicas são muito, mas muito boas. E eu acho que o ponto mais importante aqui, e eu quis ressaltar isso, é o seguinte, é que normalmente nos musicais, muitas vezes
alguns dos atos musicais, eles meio que são um corte brusco da história, sabe? A história tá sendo contada e do nada, um número musical que não casa muito bem com aquilo que a gente estava vendo. Aqui em Wicked não. Aqui os números musicais eu achei que eles mesclam muito bem com a forma como a história foi contada. E aí quando o número musical termina, retoma a história normal sendo contada e, cara, simplesmente orgânico, simplesmente funcionou muito bem. Por isso, Iago, do 4.75 almofadinhas pra esse filme, porque realmente é uma experiência muito, mas muito diferenciada, vindo de uma pessoa que, como eu disse, não curte muito o musical, mas os efeitos técnicos, a escolha cirúrgica de elenco, principalmente das protagonistas, os números musicais, a forma como esse filme ele foi conduzido, fazem com que o Wicked ele seja uma pedida mais do que necessária para que você assista no cinema. E aí é óbvio que agora a gente vai ter que segurar a ansiedade aí, porque a segunda parte de Wicked, ela já foi filmada, já foi finalizada, já foi toda fechadinha, só que a gente vai ter que esperar até o ano que vem para poder conferir isso. E aí agora as expectativas são extremamente altas para esse segundo ato. Afinal de contas, esse primeiro filme mostrou que verde e rosa são sim uma excelente combinação. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!